Vamos lá, pessoal, mais uma vez, paz em Cristo, dando continuidade aí à nossa quarta e última aula, quarta aula, parte 2. Nós vamos tratar aí de uma forma muito superficial, de uma forma sucinta, bem resumida, alguns tópicos como o inferno, o céu e o estado eterno. Então, assim, entendemos que o inferno é um lugar de suplício. Nesse presente estudo, nós iremos focalizar algumas das similaridades da palavra Hades e seus equivalentes, tais como inferno, Seol, Geena, abismo, Queber, Abaddon, Tártaro, poço do abismo, lago de fogo e etc. Alguns destes termos são apenas sinônimos, mas é evidente que trazem em si uma significação especial. Então, nós destacamos apenas algumas palavras que estão em termos nos originais no hebraico ou no grego, para nós entendermos aí essa questão do inferno, ok? Então vamos lá. Olha aí no slide. A palavra em foco, como termo designativo, aparece 30 vezes na Bíblia, 10 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. É um lugar preparado para o diabo e seus anjos, tornar-se-á habitação eterna de quem se identifica com Satanás. Então, o primeiro ponto a considerar que o inferno, ou seus sinônimos equivalentes, é um lugar, assim como o céu também é um lugar. Passamos aí o slide. Existem algumas nomenclaturas, do lugar de suplício, e aí nós destacamos aí nomenclatura e descrições. Primeiro, Seol, termo hebraico, que dá-se a entender que é o mundo dos mortos, conforme está em Deuteronômio 33, 22 e Provérbios 9, 18. A segunda nomenclatura ou descrição é a palavra Hades, do grego, que é equivalente no hebraico Seol, Mateus 11, 23 e Mateus 16, 18. A terceira palavra, Geena, do hebraico, que também, quando chega para o Novo Testamento, no grego, é um lugar de suplício eterno, conforme está em Mateus 5, 22, 10, 28, Tiago 3, 6, Isaías 66, 24 e Jeremias 31, 40. E a última palavra é a palavra tártaro, do grego, que dá-se a entender que é o mais profundo do abismo, Mateus 13, 42 e 2 Tessalonicenses 2, 9. Então nós destacamos aí, dentre várias palavras, o termo para inferno e seus equivalentes ou sinônimos, destacamos estas 4 palavras, Antes de nós falarmos aí sobre o inferno e os seus habitantes, eu gostaria de trazer somente uma complementação, que é o termo mais usado para o inferno, é o termo Hades, Baseado no livro de escatologia do Severino Pedro da Silva, antes da ascensão de Cristo, as escrituras dão a entender que Hades consistia de 2 partes, o lugar dos salvos e o dos perdidos. A primeira parte, chamada paraíso, e seio de Abraão. Ambas as expressões vêm do Talmud dos judeus, mas foram empregadas por Cristo e Paulo em Lucas 16, 22, 23, 43, 2 Coríntios 12, 1, 4, respectivamente. Os mortos benditos estavam com Abraão, eram conscientes e eram consolados. Lucas 16, 25. O ladrão crente havia de estar nesse mesmo dia com Cristo no paraíso. Os perdidos eram separados dos salvos por um grande abismo intransponível, conforme Lucas 16, 26. O homem que representa os perdidos no Hades é o rico,
Lucas 16, 26. Ele era consciente, senhor de todas as suas faculdades, memória e etc., e em tormentos. Então, baseado em Lucas, nós podemos entender o inferno, que ali o termo usado Hades, é um lugar de suplício. E aí, quem são os habitantes que estão ou estarão no inferno? Primeiro, Satanás e seus anjos, Mateus 25, 41. Então, esse lugar foi separado primeiramente já para o querubim ungido, rebelado, que numa eternidade passada rebelou-se contra o Criador. Segundo, quem são os habitantes do inferno? A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, Apocalipse 20, 10, conforme estudamos lá no período da Grande Tribulação, na Batalha do Armagedon, né? Onde Cristo, ele pega o anticristo e o falso profeta e lança-os no inferno. Terceiro, habitantes do inferno, os homens ímpios e incrédulos, Apocalipse 21, 8. E por fim, o quarto habitante do inferno, os desviados, Salmo 9, 17. E o que nós podemos entender então o inferno como lugar, já que ele é um lugar, primeiramente, é um lugar de fogo, Mateus 3, 12, 13, 42, 50 e Apocalipse 20, 15. O fogo, ele pode tanto purificar, como ele também pode destruir. O fogo, ele pode ser um purificador, mas ele também poderá ser uma ferramenta de aplicação de juízo. O inferno também é um lugar de tormento, Lucas 16, 23, né? Ou seja, as faculdades mentais do rico estavam lá com ele e ele em suplício, em tormento, a ponto de orar ao pai Abraão, pedindo para que os seus irmãos não fossem lá. Terceiro também é um lugar de punição, né? Onde haverá a punição, a sentença dos pecados cometidos pelos pecadores. Serão punidos pelos atos e ações cometidas nessa terra. Mateus 23, 14, Lucas 12, 47 e 48. E por fim, o inferno também será um lugar de tristeza e desespero. Lucas 13, 38. Triste será para quem for para este lugar. Ainda, falando do inferno, não haverá lugar que esteja tão distante de Deus, que nem mesmo o menor raio de luz chega a ele. Será um tatear em trevas palpáveis, sem uma centelha de esperança, em eterna separação de Deus. Então observamos que esse lugar será um lugar muito triste, um lugar de muito suplício. E entendemos que esse lugar não foi feito para o homem. O lugar que Deus prometeu e preparou para o homem foi o lugar que Jesus disse que iria prepararmos um lugar para onde Ele estiver, estejamos nós também. Então que Deus nos abençoe, que os irmãos procurem estudar mais sobre o inferno. Eu apenas coloquei aqui alguns tópicos apenas para aguçar o interesse dos irmãos em buscar uma leitura mais teológica à luz da Bíblia.